Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu estou realizando aqui alguns testes nesse sistema de aspiração que eu fiz aqui para o desengrosso da Makita. Esse aqui é aquele modelo 2012 NB. Alguns também vão dizer planner de bancada, desengrosso de bancada da Makita. Aí eu estou realizando alguns testes. Aí no quesito eu fiz, de fato foi eu que fiz. Você tem a possibilidade de comprar esse conector, esse adaptador para fazer aqui o sistema de aspiração, de coleta de pó. Só que no meu caso, enfim, eu fiz porque eu imprimi, tá? Isso aqui foi impresso em uma impressora 3D. Aí para aspecto de, enfim, existe um tamanho, a limitação, obviamente, da impressora que eu tenho. E a maioria das impressoras ela tem uma área de impressão pequena. Existem as impressoras 3D que tem uma área de impressão grande, só que a peça, dependendo do formato da peça, muitas vezes é melhor você imprimir ela em partes e depois você fazer a montagem. Óbvio que tem um pouco mais de trabalho, só que o formato da peça às vezes não favorece a impressão. Como é o caso de uma peça que nem essa. Eu não sei se seria uma boa alternativa imprimir ela inteiriça. E demoraria muito mais tempo do que se seccionasse ela como eu fiz. Aí na hora de imprimir, eu imprimi essas duas partes, né, que seria correspondente a esse meio. E depois essas duas, vamos dizer, essas duas extremidades. Aí para quem tiver a possibilidade também de imprimir, quiser e for seguir a mesma ideia... o arquivo de impressão eu achei no site Thingiverse. Aí é só colocar lá o modelo 2012 NB Planner, coloca Planner que está em inglês lá e vai estar o arquivo. Só que continua assistindo o vídeo aí, porque eu vou passar aqui algumas dicas que vai ser necessário fazer alguns ajustes aqui. E se futuramente eu for imprimir um outro desse e tal, se alguém tiver interesse, se for para questão de vender e tal, esse que eu for imprimir, eu já vou fazer alguns ajustes que eu constatei aqui que foram necessários fazer. Então até por isso eu já estou realizando alguns testes para passar algumas referências aí para vocês, tá ok? Então vamos lá. No quesito aqui de adaptação que eu já precisei fazer, aqui eu tenho um bocal que internamente ele está dando 52 milímetros e aqui externamente 60 milímetros. Então aqui eu já precisei fazer um adaptadorzinho pela possibilidade do sistema de aspiração que eu tenho. Eu estou utilizando aqui, ó, é um coletorzinho de pó de 1CV. Esse aqui é o da Maxiva. Aí aqui eu precisei fazer um adaptador para essa mangueira aqui. Depois provavelmente eu vou fazer um outro tipo de adaptador, porque esses tipos de coletor de pó, eles não é eficiente na questão força, eles é eficiente em deslocar ar. Então quanto maior a possibilidade de deslocar o ar, sem restringir, ou seja, você vai restringir o mínimo necessário. Porque, por exemplo, se aqui eu tenho uma possibilidade mais larga que eu já fiz uma redução, eu estou tirando a eficiência dele. Tá? Porque esses tipos de coletor, eles são eficientes em deslocar uma grande quantidade de ar. É diferente de um aspirador normal que ele tem força na sucção. Inclusive, esse coletorzinho aqui, ele é o ideal para mangueira de 100 milímetros. Mais equipamento de bancada, assim, menor e tal, não vai ter adaptação para uma mangueira de 100 milímetros. Fora o fato de que é uma mangueira ruim de trabalhar também, porque é muito rígida, né? Aí eu fiz essa redução. Então aqui tá com 45 interno e tal. E aqui, ó, externo tá com aproximadamente 51. Então essa mangueira aqui eu encaixo ela por fora assim. Então isso já foi uma adaptaçãozinha que eu fiz aqui. Mas isso eu vou modificar, como eu mencionei, para usar o máximo de eficiência que eu tenho aqui, ó, esses 50 e poucos milímetros aqui. Agora aqui também, depois eu vou mostrar para vocês, na própria peça eu já tive que fazer uns ajustezinhos.
ou seja, remover material para que ela ficasse bem acoplada aqui. Eu vou mencionar um ajuste que, se eu fosse fazer de novo a peça, eu já modificaria no software para imprimir com essas modificações. Ok? Eu vou começar realizando o teste já com o sistema aqui, depois eu passo a madeira só para vocês verem a sujeira que faz. Óbvio que entre usar e não usar, óbvio que tem uma diferença enorme. Mas é porque às vezes eu já vi o pessoal reclamando, mas não é tão eficiente o sistema e tal. Para um sistema ser eficiente, não adianta também você colocar o conector aqui para aspiração e querer utilizar um aspirador de pó que utiliza uma mangueirinha de 28 milímetros. Não vai ser eficiente mesmo. Mas pelos testezinhos que eu já fiz aqui, e isso que me preocupa um pouco mais nesse aspecto de desenvolver um sistema de aspiração, é que quando você passa aqui o material, aquela serragem mais grossa não é nenhum problema, facilmente a gente coleta ali e tal. O problema é que aquele pozinho mais fininho, ele se espalha por todo canto. Aí vira uma sujeira em todo lugar. Inclusive, de vez em quando eu passo MDF para dar uma afinada aqui na plana. Aí esse daqui então é o campeão de gerar aquele pó bem fininho, daí ele espalha para todo canto. E pelo que eu observei, para coletar esse pó fininho, ele é bem eficiente, cara, bem eficiente. Aí pelo menos o pó que sobrar aqui é aquele pó mais grosso, que não vai ficar voando pelos cantos aí. Mas vamos lá, eu vou passar um sarrafinho aqui, passar ele uma vez cada um, aí depois a gente tira. Aqui primeiramente com o sistema. Pode ver, saiu uns cavaquinhos aqui e tal, mas, cara, eu vou mostrar o não utilizar como que é, tá? Só que é óbvio que são duas situações totalmente opostas, usar e não usar. Agora sim, pode ser que talvez, pode melhorar muito a eficiência e tal, mas é muita diferença, né? Pelo menos aquela questão que eu mencionei do pó fininho, ele coleta com muita eficiência. Um pouquinho de sujeira vai fazer mesmo, não tem o que fazer, mas já ajuda bastante. Agora eu vou tirar aqui, ó, até porque aqui não tá nada fixo, definitivo assim. Aí também eu já vou até mencionar um pouco a respeito da questão do ajuste. Ó, pode ver que tem até um pouquinho de pó aqui assim, ó. E mencionando, a utilização disso daqui, sim, tá? Sim, sem o sistema de aspiração, como ali tá, normalmente ele já joga o pó por aqui. De certa forma, sim, ele dá uma direcionada para esse lado aqui. Ok? Então, às vezes a pessoa, não, mas eu vou usar, ainda não tem o sistema de aspiração. Ele, de certa forma, ele vai jogar para cá, mas vai acontecer pode acontecer facilmente de entupir aqui. Tá? Se você limitar ali e tal, no primeiro momento, às vezes está passando pouquinho quantidade tal, isso aqui vai direcionar, sim, esse pó, esse fluxo ali da serragem para esse lado, por conta do próprio sistema mesmo, que ele já meio que sopra por ali, pela rotação e tudo mais, ele está meio que já soprando para esse canto. Ele dá uma direcionada, mas vai ser fácil de entupir aqui. Aí agora eu só vou passar aqui para vocês verem a diferença que faz na questão de sujeira.
Mas aí eu já comento a respeito de umas modificações que precisa fazer aqui no suporte. Agora é sem. Então tá aí, tá? Faz muita sujeira. E como eu mencionei, esse cavaco mais grosso que ele sai aqui, fica aqui, ok, isso aqui não é nenhum problema, depois só fácil de limpar. Só que toda madeira, quando você passa ali, acaba gerando um pozinho mais fino. Você trabalha em lugar fechado, daí espalha para todo lado, aí já viu, né? Mas plana é um negócio que sim, ele gera bastante resíduo, ok? E na questão entre usar e não usar, não tem nem comparação. Vocês viram aqui, né? O quanto melhor a eficiência. Aí, novamente, só ressaltando. Tem que ter um sistema de aspiração que utilize o máximo da capacidade que se tem aqui também. Que a peça que ela está projetada para ter uma vazão aqui, essa peça interna aqui, ó. Tá vendo? Aqui os 52 milímetros. Quanto mais próximo disso, se você tiver uma mangueira que ela vai pegar por fora aqui e é o sistema de aspiração que você tem, mais eficiente ainda vai ser, tá? Agora só comentando aqui a respeito da questão de alguns ajustes, fica o seguinte. Primeiramente, ó, olhando aqui na máquina, a máquina original, sem suporte nem nada, aqui tem essa latinha, né? E ela é presa por esses manípulos aqui. Quem projetou o suporte e tal, ele projetou nesse formato. E na hora de colocar ele aqui, você retira e ele deve ser colocado por cima da latinha. Aqui eu tô meio que improvisando, eu vou ir na cidade agora, provavelmente na parte da tarde, eu vou comprar os parafusinhos maior. Só que eu acho que assim, aqui esses rasgos, se ele fosse de comprido, eu acho que seria um pouquinho melhor para questão de ter ajuste nessa peça, tá? Agora, para contornar a situação de que aqui é bem mais largo que a cabeça dos parafusos você vai acabar encontrando, é só utilizar uma arruela ou fazer uma travinha também para prender aqui por cima. Porque assim, embaixo aqui, quando você tira essa latinha, para quem não sabe, aqui tem uma espécie de uma travinha, e jamais ligue a máquina sem isso daqui. Porque aquela travinha ali, quando você tira essa tampa, ela sobe e ela trava o rolete. Então, se você ligar, vai ferrar com o motor. Porque ele vai tentar rodar e vai estar travado mesmo. Ela tem uma trava de segurança, então se você subir aqui, ela vai travar. Só com a tampa aqui, apertando a pecinha, que fica liberado para rodar. Aí na peça aqui, do jeito exatamente como eu imprimi, como você vai encontrar para imprimir, eu precisei fazer aqui, ó, um desgaste aqui e um desgaste aqui, ó. Pode ser que, tipo assim, por mais que quem projetou tinha um modelo desse modelo, o mesmo modelo 20, 12 e tal, às vezes essas peças, elas poderiam ser diferentes. Porque se aqui fosse uma latinha reta, daria certinho para encaixar 100, mas só que essa daqui, ela avança, né, tem aqui, ó, um avanço de mais ou menos uns 5 milímetros aqui. Então é justamente a diferencinha que precisava fazer para essa peça encaixar certinho aqui, ó. Vedando aqui o cantinho
e aqui, senão ela fica afastada, assim, ela fica toda torta. Aí aqui, na questão da modificação, que provavelmente, se eu precisar fazer outra, eu já vou considerar isso, é que aqui, ó, na posição aqui, ó, ideal de fixação, aqui embaixo tá com espaço vazio. Não sei se fica muito... Tá meio escuro ali, mas... Vendo? Aqui embaixo, ó, ele tá com uma diferença significativa. Por mais que eu coloque o parafuso e aperto aqui, ele vai fazer isso, ó, ele vai inclinar essa peça para frente, vai deixar meio que aberto aqui. Então aqui seria talvez interessante, numa outra vez que for imprimir, já ter uma compensação, em vez de ficar colocando calcinho aqui para não ter essa situação de apertar e ele fazer isso, já dá para no software fazer a alteração para que aqui embaixo fosse um pouquinho, fazer um preenchimento aqui, ó. Aí na hora que imprime a peça ela já sai com essa correção. Inclusive também, se quiser fazer a modificação no sistema aqui de prender para... talvez até mesmo para utilizar essa própria peça aqui, ó. Que faria um rebaixo e tal, para ela poder usar ela mesma. Mas basicamente de modificação no arquivo original que tem que fazer é isso. Aqui, ó. Isso daqui, no arquivo original, também já dá para fazer uma modificação para que aqui, de fato, seja já uma entradinha. Tem essa diferença, para não precisar ficar desgastando. Outra possibilidade, sim, daria para... Sei lá, não vai modificar em muita coisa a máquina, mas se você também não quiser desgastar a peça, se você quiser tirar só um pedacinho da latinha aqui, ó, cortar aqui um quadradinho de 5 por 5 aqui também já resolve na própria latinha da máquina, tá? Mas como eu mencionei, dá para fazer a correção já no arquivo. Mas assim, com base nos testezinhos que eu fiz aqui, eu já gostei do resultado, tá? Bem melhor do que trabalhar com ela assim. E, novamente, o que me preocupa não é esse pó, esse cavaco que é gerado quando a gente trabalha com madeira maciça. Mas dependendo da madeira, uma madeira mais dura e tal, ela vai gerar muito aquele pozinho fininho. E aquilo lá espalha para todo canto. Aí resolvendo isso já resolve muita coisa. Aí eu vou na cidade, depois eu posto outro videozinho assim que tiver tudo certo. Mas enfim, eu estou agora me empenhando um pouco em resolver essas questões relacionadas a melhorar ou pelo menos já ter uma coleta parcial dos resíduos. A plana é uma delas, que a plana gera bastante pó, bastante sujeira. Aí tem uma outra que é meio chatinha, que eu já estou começando a pensar aqui em umas possibilidades que... Essa daqui também é outro equipamento que... ele suja ali e suja todo canto também, porque você corta material ali, ele joga pó para todo lado. Então aqui eu também já estou avaliando algumas possibilidades na meia esquadria. Aqui ainda está bem improvisado, mas só dando uma adiantada para cá. E só mencionando, tá? Isso daqui esse saquinho que vem ali, aquilo é negócio de enfeite, tá? Aquilo ali não tem utilidade nenhuma. Falar que aquilo ali coleta pó é uma mentira danada. Mas aqui, para efeito de possibilidades, eu acho que vocês já viram. Talvez eu vou seguir essa linha de fazer uma casinha aqui para serra de meia esquadria. Tem uns sisteminhas bem mais compacto, só que dá para você utilizar ele se você costuma trabalhar muito com corte reto só. Até o de 45, ok, dá para recorrer a esse sisteminha. Que é algo mais compacto, mas ele acaba limitando essa movimentação da serra. Porque a serra ela inclina. A serra ela inclina assim para os lados, é meio difícil de usar. E ela desloca assim também nesse sentido, né, para fazer os cortes em ângulo. Fazendo a cabine, você
continua tendo essa movimentação bem livre, tá? Mas eu vou fazer também. Aí outra ideia que eu tenho é que talvez eu vou deixar aberto esse fundo. Esse fundo eu vou cortar aqui para ter tipo um buraco ali. E aqui embaixo eu faço uma rampa para o pó que jogar ali, ele cai ali, escorrega. E, sei lá, usa o sistema de aspiração ou fica fácil também de coletar manualmente. Mas é isso, tá? Aí voltando aqui para a serra, só para o desengrosso, só para finalizar. Aí depois que tiver tudo certinho aqui, eu já fizer as modificações, a correção, eu tenho que fazer um calcinho aqui e tal. Comprar uns parafusos para poder fixar certinho ali. Mas de momento eu posso dizer que eu já gostei dos resultados que se tiveram aqui. É uma coisa que você vai usar aqui o equipamento, usa, vai ficar o mínimo de sujeira para você fazer a limpeza, ou seja, você pode trabalhar 2, 3 dias, usar 2, 3 vezes antes de precisar fazer uma limpeza. Agora se você passa aqui, ó, eu passei só um sarrafinho, olha o tanto de sujeira que fez. É um sistema de coleta, você tem que terminar o trabalho e já dar uma limpada. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!